paz, meus queridos amados irmãos e amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar mais um capítulo do livro de Jó. Esse capítulo, aliás, esse livro, tão fabuloso, fala tanto sobre as nossas emoções, sobre a tristeza, sobre a alegria, sobre a ira, sobre o medo, sobre a dor, sobre o sofrimento. Todos esses sentimentos estão aqui nesse livro. Aliás, não apenas nesse livro, mas também nos livros poéticos que compõem, são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Olha que coisa magnífica. Nós estamos aqui então para estudar mais um capítulo da Escritura Sagrada. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte tema: a consciência limpa diante de Deus, a integridade no secreto. O que nós ganharemos ao mastigar esse estudo? Nós iremos aprender que a integridade não é ausência de pecado, mas compromisso sincero com a justiça e o temor de Deus. Nós também vamos entender que a verdadeira santidade, ela começa nos desejos do coração e não apenas nas ações externas. Nós haveremos de ver como Jó revela a maturidade espiritual ao tratar com seriedade sua consciência diante do Eterno. E nesse capítulo nós seremos desafiados a viver uma vida de transparência, temor e responsabilidade, mesmo quando ninguém está olhando. Qual é o tema desse estudo, a síntese desse estudo? Nesse estudo nós haveremos de ver que Jó apresentando a sua última defesa, um exame profundo da sua própria consciência. Ele não nega ser pecador, mas declara que viveu com retidão, temor de Deus e justiça para com o próximo. Seu testemunho revela uma espiritualidade impressionante, enraizada na verdade e na misericórdia. Então isso é maravilhoso. Iremos ver tudo isso nesse capítulo. E a título de introdução, o que trata esse estudo, esse capítulo da Escritura Sagrada? Então, este é o último discurso de Jó, antes da fala de Eliú. E aqui ele não se defende apenas diante dos amigos, mas diante do próprio Deus. Jó faz um inventário da sua vida moral, ética e espiritual. Ele menciona suas atitudes quanto ao olhar, à sexualidade, à justiça social, à avareza, à hipocrisia e até quanto ao cuidado da criação. É como se dissesse: eu não sou perfeito, mas nunca fui um hipócrita. Vivi diante de Deus com temor. Então, neste capítulo, nós aprenderemos que a integridade é mais do que a reputação pública. É retidão no oculto, quando você está sozinho. Então, vamos ao texto em si. Primeiro, o versículo de 1 a 4. Pureza no olhar. Ele diz: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, fixaria em uma virgem? Então, Jó reconhece que a santidade começa no coração e se revela nos olhos. Ele decidiu antecipadamente não se deixar levar pelos desejos impuros. Não se trata apenas de adultério visível, mas de pureza interior que governa os pensamentos. Então, Jesus Cristo disse que se a nossa justiça não for maior do que a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não foi isso que ele disse? Porque a justiça dos fariseus era apenas externa, e a justiça verdadeira é aquela que Deus vê, é aquele que só Deus vê no coração. Então, a título de aplicação, deixe-me dizer para você o seguinte: a integridade começa com o que alimentamos interiormente. Uma aliança com os olhos é uma trincheira contra a queda.
Observe agora em segundo lugar, justiça com os empregados, capítulo 31, de 13 a 15. Ele diz: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contenderam comigo, que farei quando Elohim se levantar? Elohim é um nome, um dos títulos, um nome majestoso de Deus. Deus soberano. Então Jó, ele não abusava da sua posição social. Ele reconhecia que tanto patrões quanto servos foram formados pela mesma mão divina. E essa consciência moldava a maneira com que ele exercia sua autoridade. Não é isso que diz Efésios 6, 9 e Colossenses 4, 1? Ele diz: vós, senhores, lembrai que vocês têm um Senhor sobre a vossa vida. Mesmo os senhores têm alguém maior do que ele, Deus, o Eterno. Então, a título de aplicação, pense o seguinte, meu querido amigo: a fé se manifesta na forma como tratamos quem depende de nós. A verdadeira espiritualidade, ela respeita até os mais pequenos, até os menores. Em terceiro lugar, observe: misericórdia com os necessitados. Versículo 16 até o 23. Ele diz: se retive dos necessitados o que desejava, ou se comi sozinho o meu bocado, e o órfão não participou dele. Então, versículo 16 e 17. Então Jó era um praticante da compaixão. Ele alimentava o faminto, vestia o nu, amparava a viúva. Sua fé era viva e visível em ações. Tiago não diz isso? Tiago 1, 27 e 1 João 3, 7, que a nossa vida cristã, a nossa justiça, as nossas obras não pode ser apenas externa. Se a nossa religião é apenas daquilo que é externo, de que adianta? Se nós não praticamos aquilo que é justo e reto, não adianta em dizer que é cristão. Então, observe: fé sem obras, foi isso que Tiago disse, é morta, não tem valor algum, é inútil. A misericórdia vivifica nossa espiritualidade. Ou seja, é a nossa misericórdia que mostra claramente que nós estamos vivos espiritualmente. Observe em quarto lugar, a rejeição à avareza e à idolatria. Ele diz no versículo 24 e 25: se pus no ouro a minha esperança, ou se o meu coração se alegrou por ter muitos bens. Observe, Jó não confiava nas riquezas. Para ele, apegar-se ao ouro era um desvio espiritual, uma forma de idolatria silenciosa. Ele sabia que amar o dinheiro é trair o Criador. Mateus 6,24 fala sobre o amor ao dinheiro, e 1 Timóteo 6, 10, a Escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não são apenas as imagens que nos fazem idólatra, não, mas o coração cativo, aquilo que não é Yahvé, aquilo que não é o próprio Deus, o Eterno. Então, observe em quinto lugar, a verdade no íntimo, os versículos 31 a 33 e 34. Agora observe o 33. Se escondi as minhas transgressões como Adão, ocultando o meu pecado no íntimo do peito. Então Jó reconhece o perigo de viver uma fé fingida. Ele não usava máscaras diante dos homens, nem diante de Elohim. A sua transparência era sinal de temor verdadeiro. É o que diz a Escritura aqui. 1 João 1,7, Salmo 32, 5. Então, o pecado precisa ser confessado, levado diante de Deus, não esconder o seu pecado. Bem-aventurado é aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Então, Elohim não exige
perfeição. Deus não exige perfeição, mas verdade no íntimo. Integridade é viver com o coração exposto à luz. Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse capítulo, esse assunto. João Calvino disse o seguinte, que o temor do Senhor é o maior guardião da integridade. Jó andava diante de Deus e não dos homens. Bavinck diz o seguinte, que a ética cristã não nasce da imposição externa, mas de um coração regenerado que ama o que é justo. R.C. Sproul diz que a santidade é viver corondel. Corondel é uma expressão latina que significa o seguinte, na presença de Deus, para a glória de Deus. Então, estar diante da face de Deus, e Jó compreendeu isso claramente, né? Viver para a glória de Deus, diante de Deus. Matteo Henry diz da seguinte forma, que Jó não apenas evitava o pecado, ele perseguia a justiça com zelo, por amor ao seu Deus, por amor a Elohim, ao Deus majestoso. Então, a título de conclusão, deixe-me dizer a você o seguinte, Jó 31 é um espelho e poucos textos nos confrontam tanto quanto este. Não estamos diante de um homem arrogante, mas diante de alguém que viveu com temor e sinceridade diante de Deus. Integridade não é perfeição, é coerência entre fé e prática. Que a sua consciência esteja limpa, não porque você é impecável, mas porque caminha na luz. Que a sua integridade não dependa da aprovação dos outros, mas da presença de Deus. Meu querido amigo, e que a sua fé seja vista, sim, mas primeiro que ela seja vivida, e vivida no secreto, no íntimo. Você seja íntegro, inteiro, você mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a mim, e nós juntos possamos moldar a nossa vida através da palavra de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amém e amém.